Boa noite a todos. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. É o que nós colocamos como referência, foi apenas o final do versículo, mas nós vamos ler todo ele para compreender melhor o contexto. Versículo 2 diz: E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos dê entendimento do que nós temos lido e que nós havemos de meditar nesta noite. Amém. Estava pensando, meditando na palavra, e esse acredito que seja um exercício constante de cada um de nós, essa meditação na palavra, meditação numa vida cristã, meditação de uma vida secular, não separando da vida cristã, porque eu ainda estava até chamando a atenção de um aluno e disse: olha, você me parece que congrega, né? Aí, para dar uma dura nele, né, perguntei se não é o tipo de cristão que, quando sai da igreja, tranca a porta e fala: fica aí, Deus, dentro da igreja, que minha vida lá fora eu que cuido. Que não seja essa atitude de nenhum de nós a respeito da santidade e da presença de Deus nas nossas vidas, né? Então, analisando aqui essas últimas palavras e falando a respeito da vontade de Deus. Então, está dizendo sobre vontade de Deus. E tem aqui algumas características que está relacionada à bondade, né, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E a língua portuguesa, ela é muito dinâmica, ela é muito vasta, e nós podemos, né, ter outras palavras que substituem a vontade, que é o próprio desejo, né, desejar alguma coisa. Às vezes também no nosso português bem rudimentar, que nós utilizamos, desejo é só para na gravidez, né? A mulher está com desejo, né? Nada mais é do que vontade de comer alguma coisa, e vontade a gente tem em qualquer momento, né? Nós homens nunca ficamos grávidos e temos vontade de comer alguma coisa, né? Temos desejo também. Mas a vontade ou o desejo de Deus. Então veja bem, boa vontade de Deus. Então pensa direitinho aí na questão de viver a boa vontade de Deus. Então o que Deus tem pensado para nós é justamente viver a sua bondade. Tem um texto lá em Salmo 23, né, que fala ali da bondade de Deus acompanhando a nossa vida, e Deus pensando nesta bondade, ou o desejo dele para as nossas vidas a vontade de Deus é a bondade. Agora vamos pensar bem aqui. Quando nós pensamos, né, na vontade de Deus aí precisamos de nos posicionar. E o posicionamento que nós precisamos de adotar se eu já tenho o conhecimento de Deus,
se eu já tenho Cristo na minha vida e se eu tenho um alvo a ser alcançado. Porque se eu não tiver a convicção, se eu não tiver um alvo a ser alcançado, nós podemos nos frustrar. Pensa bem quando nós dizemos da vontade de Deus e pensar em servos de Deus no passado. Nós podemos dizer também das nossas vidas no cotidiano. O dia de hoje foi legal para todo mundo? Eu nem vou dizer que o meu não foi muito legal, não estou aqui para reclamar, né? Porque legal é estar vivo aqui, né, respirando, né? Mas assim, foi tudo, correu tudo na normalidade. Se teve problema, foi dentro da normalidade. Se não teve, aí já está fora, né? Então e aí você pensa, mas espera lá. Você dizer bondade de Deus, vontade de Deus, bondade de Deus, e nessa expectativa, ou nesses moldes, pensar, né? José, lá nós até mudamos o endereço dele, José do Egito, ele não era do Egito, nada não, ele foi para lá, obrigado, e pensar que isso é a bondade de Deus. Se nós, aí eu sei que a cabeça nossa vai fervilhar aí de pessoas que também, passando pela vontade de Deus, por essa bondade de Deus, passou alguns perrengues aí. Agora, se a história terminasse simplesmente no fato de os irmãos, por inveja dele, ter vendido ele, se tornado escravo no Egito, e parasse por aí, realmente seria muito triste, seria decepcionante para nós. Pensar, não, essa bondade de Deus aí, estou fora. Né? Mas nós sabemos que, no final, e é uma coisa assim que para nos chamar a nossa atenção como cristãos, porque aí, de novo, nós precisamos de pensar, se a nossa expectativa é de um dia estar na presença de Deus na eternidade, não pelos nossos merecimentos, porque se nós estivermos pensando no merecimento, pode rever aí esses conceitos que não estão legais. Não é por merecimento, mas por graça salvadora de Cristo. Então, se a nossa expectativa é essa daí, se nós almejamos algo não transitório, mas eterno, nós vamos compreender e nós vamos sujeitar a essa bondade de Deus. Existe também uma questão, né, que até no outro momento a gente já falou aqui, que é a questão do nosso próprio ser tomar, na realidade seria até uma rebelião, como foi o caso de Jonas, né? Qual que era a vontade, qual que era o desejo de Deus? De alcançar os ninivitas. Porém, o que é que acontece? Ele tomou um outro rumo, foi penalizado, é claro, não precisa de ninguém pensar que foi maravilha, a mesma coisa de andar num cruzeiro, andar no ventre do peixe lá, não foi. Né? Foi a ponto dele orar a Deus, né, por tudo que estava passando, mas qual que era o desejo de Deus? Salvar os ninivitas. Salvou? Salvou. Então a bondade, né, a vontade de Deus, a bondade de Deus mesmo, porque aí vamos pensar, né, é claro que tudo existe um propósito, né, mas e se Jonas tivesse obedecido de imediato, ele não teria passado por tudo aquilo que ele passou. E a obra de Deus, ela deveria ter sido realizada com mais eficiência.
né? Então, a vontade ou desejo de Deus, né, bom desejo, boa vontade, agradável. O ser agradável para nós é que, como eu disse, né, às vezes nós reclamamos. Às vezes, ou sempre, né? Está calor, não está? Pois é. Que ano que não faz calor, gente? Onde que não faz? Aí quem mora no polo lá, não faz calor. Mas faz frio que só, né? Então, e reclamamos de coisas que acontecem na nossa vida e que nós não entendemos o que o Senhor quer dizer para nós nesse momento. Mas pode ter certeza que aquilo que Deus permitir na nossa vida é para o nosso bem. Existe até lá assim, né, Deus falando da correção, né? Que pai que não açoita o filho que quer bem. E fala assim, né? Que eu repreendo aqueles que eu amo. Então, a repreensão, a correção eu ia dizer que é semelhante à nossa, mas a nossa que é semelhante nós, quanto pai, nós assemelhamos a ele. Se estiver fazendo o correto também, né? Que é de corrigir o filho. Porque, de repente, tem alguém aí que ama demais o filho, que não corrige, está equivocado. Tem que corrigir. E aí, né, a correção, não vou dar aula de correção aqui. O que não pode é espancar, né? Espancamento aí não pode, não é só criança, não pode nem adulto. Se for um adulto, vai agarrar no tapa, né? Mas corrigir, quem ama corrige. E Deus, Ele nos corrige, porque Ele quer o melhor. Ele quer que nós atinjamos o alvo. Porque se nós vacilarmos, nós vamos sofrer alguma consequência. Mas a vontade dele, o ser agradável, significa que ele quer que nós não soframos, mas que nós tenhamos tranquilidade, sossego, bonança. E quando nós vamos desfrutar desse fato agradável de Deus, e aí nós precisamos de juntar com tudo isso aqui uma outra questão, né? Nós estamos falando da vontade de Deus, e também precisamos de pensar no controle de Deus. Por quê? Muitas vezes nós temos a vontade, mas não temos o controle. E Deus, além da vontade, além do desejo, Ele também tem o controle. Embora não sejamos um carrinho de controle remoto. Temos as nossas próprias opiniões, nós temos os nossos próprios pensamentos, e que muitas vezes estão equivocados. Mas Deus, Ele tendo esse controle, e quando nós permitimos que Ele utilize esse controle, dá certo. Não vai dar errado nada. Porque Ele tendo esse controle. O próprio Senhor Jesus, um dia mesmo, naquela travessia ali, naquele mar enfurecido, os seus discípulos estavam ali vendo todo aquele vento açoitando a embarcação,
E é interessante, assim, a gente começa a pensar, né? O Senhor está lá, deitado, dormindo. Qual que era o motivo dele estar dormindo ali? Hã? Levantou a mão? Tranquilidade, gente. E tranquilidade, está no ombro aí, pode ficar à vontade. Tranquilidade, porque quem estava no controle não eram os marinheiros ali, mas era o Pai. Assim, né, como qualquer criança, né, está acontecendo o que acontecer, estão tudo. Lembrando do Lucas, nós andando lá em Goiânia, e eu sozinho, já dá um trabalho danado subir numa escada rolante, né? Eu tinha que ter mais ou menos mais duas mãos, né? Uma para segurar direitinho ali, outra para equilibrar. E o Lucas achando aquela coisa mais esplêndido ali. Porque o pai estava segurando a mão dele ali. Então, deve ser o nosso comportamento em relação a Deus. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer, o que é que diz lá, né? Que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Então, Deus, Ele não quer nada ruim para nós. Mas, muitas vezes, nós somos covardes, egoístas e incrédulos. Porque nós deixamos de confiar na bondade e na vontade de Deus. Deixamos de confiar na vontade de Deus. Voltando lá no texto, né, que nós estudamos de Jonas, né, qual foi o argumento de Jonas? Quando, assim, para começar, né, que pregador que vai pregar e que não quer um resultado satisfatório na pregação? Jonas. Foi o primeiro que falou, não, eu vou pregar, mas eu quero que todo mundo se lasquem, que se arrebentem. Pregou, aconteceu o contrário, aí ele revoltou contra Deus. E ele disse, olha, eu já sabia que o Senhor é misericordioso. Mas foi justamente por isso, né, e para isso que ele foi, para pregar a misericórdia de Deus. Então, o que acontece? A vontade de Deus foi a que prevaleceu. Embora, né, aquele servo não tivesse obedecido, mas o resultado foi satisfatório. Houve salvação daquela cidade. Pensando na trajetória cristã, as pessoas, de novo, né, nós podemos dar exemplo dos dias atuais, mas preferimos trabalhar com os exemplos da palavra. Pensar naquela situação daqueles discípulos, já no Novo Testamento, quando eles foram presos e não era só prisão, eles apanhavam ali na prisão, e aqueles servos cantando. É incrível você pensar uma situação dessa, né? Muitos de nós estaríamos esbravejando, né? Falei, quando eu sair daqui, o negócio vai ficar diferente. Não, mas aqueles discípulos, eles estavam ali cantando, e depois, né, ele sai com uma satisfação muito grande,
dizendo, né, da satisfação de ter padecido por Cristo. Mas é por causa do alvo. Simplesmente por causa do alvo. Porque qual que era a expectativa? É de estar cumprindo a vontade de Deus nas suas vidas e custasse o que custasse. E vou chamar a nossa atenção aqui. Nós cantamos e cantamos muito bem. Primeiro louvor. Qual foi o primeiro louvor mesmo que nós cantamos? Mais perto quero estar. Aí nós cantamos a segunda linha lá, dizendo assim: ainda que seja a dor que me una a ti. O que significa isso? Não, um de cada vez, aí todo mundo não, né? Mas, dizer assim, né? Não estou indo muito bem, porque estou abastado, estou vivendo muito bem, mas se Deus pesar a mão contra mim, eu aproximo de Deus de repente. Através do sofrimento, e assim, muitos louvores, né, que a gente tem hoje, que canta, e que faz todo sentido nós cantarmos, né, mas assim, foram de pessoas que estavam vivendo no momento ali, toda aquela história que motivaram a escrever sobre aquilo ali. Era realmente vivendo na pele. Então, tendo a certeza de alcançar o alvo, faz todo sentido nós lutarmos e deixar que a boa vontade de Deus, deixar que o controle das nossas vidas esteja realmente nas mãos de Deus. Me chama a atenção também um homem no Antigo Testamento, Abraão. Nós falamos do homem da fé. Aquele homem diferente de nós, que hoje nós temos o conhecimento, nós temos esse livro aqui que relata toda a história, mas aquele homem que não tinha nenhuma história, mas que em um dado momento, Deus, vou utilizar uma palavra aqui que ela é inadequada, mas não existe outra forma para mim colocar aqui, né? Mas Deus pessoalmente falou com ele. Então Deus fala com ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E se nós observarmos aqui, nós vamos perceber que aquele homem, ele foi criado no meio do paganismo. Uma geração pagã, ele vivia ali, então ele não tinha o conhecimento que nós temos ou deveria ter a respeito de Deus. E diz a palavra, né, que aquele homem obedeceu, ele creu, obedeceu, e ele foi andando para onde Deus apontasse, porque Deus havia feito uma promessa. E em Hebreus, capítulo 11, traz uma informação muito interessante a respeito da conduta de Abraão. Capítulo 11, Hebreus, versículo 8, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Continuando falando dele, versículo 9, diz: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10 diz: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Isso aqui é muito, muito profundo para nós. Aquele homem, ele obedece e ele vai para aquela terra que Deus havia designado. E diz, né, que ele peregrinou, nós conhecemos a história, peregrinou ali por toda aquela região. E interessante, né, assim, ele, é claro que ele não chegou, né, na terra prometida ali, mas em toda a trajetória, aliás, ele até andou por ela, mas não permaneceu ali. E, então, o que é que acontece? Ele não fez uma casa ali, com toda a estrutura das suas posses daquela época. E aqui até assim chama a nossa atenção, e é claro que é um simbolismo, né, que eu vou dizer aqui, não é doutrina, né, mas é um simbolismo, né, é a questão da temporalidade das pessoas em habitação. Então, quando nós vamos, né, um acampamento, vamos a alguma conferência, o sentido de estar ali numa barraca, ele é simbólico também. Porque ali não é o lugar de descanso. Ele é passageiro. Então, Abraão era essa pessoa que estava vivendo, habitando em tendas. A tenda está armada hoje, não, amanhã eu vou para outro lugar. Desfaço a tenda, armo ela no outro lugar, mas ela continua sendo uma tenda. Significa que não é ali a permanência. E aí, o versículo 10 nos explica qual que é o motivo aqui. Porque Abraão, ele aguardava algo eterno. Ele sabia que não era Canaã o lugar que Deus havia reservado para ele, mas era na presença de Deus na eternidade. E que deve ser o nosso combustível para a gente caminhar nesta jornada que nós estamos. Deixar a vontade de Deus agir nas nossas vidas. Dependermos totalmente de Deus. E sabendo que um dia também havemos de estar no lugar de descanso. Às vezes eu falo muito, brinco, tem um fundo de verdade, né? Mas assim, né? Estou prestes a aposentar. Pode ser o fim da vida, né? Mas não é o fim do mundo. E, temporariamente, alguns desfrutam algum tempo desse aposento. Alguns dos meus colegas desfrutaram muito pouco, fica até pensando, né, se isso pode acontecer, né? Mas o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é além. E é nessa expectativa que nós precisamos de investir. É nisso que nós, como a palavra de Deus mesmo diz, né? Pensai nas coisas lá de cima, não nas terrenas. Que tudo isso aqui é passageiro. Mas pensar que a vontade de Deus, o desejo de Deus e o controle de Deus é nos assegurar um lugar onde havemos de ter todo descanso. E, só para reforçar,
Isso é pela misericórdia de Deus, isso é pelo sacrifício de Cristo, isso não é por virtude nenhuma de nenhum de nós. Então, que possamos, assim, como uma criança, ter a confiança nos seus pais, que também nós possamos ter essa mesma confiança. Às vezes nós depositamos muita desconfiança, assim, em algo que é tão inseguro, A gente preocupa quando você pega um ônibus, o cara lá, ele é mortal, não sei onde que ele arrumou a carteira dele, o trânsito e a gente confia, entra e fala, não, tranquilo, Um avião nem se fala, Errou ali, acabou, Avião, a gente tem medo de trânsito terrestre por causa de buraco, Avião, todo lugar é buraco para ele, Ele está lá em cima, todo lugar que ele cai, está caindo em um buraco. E nós confiamos. E muitas vezes nós deixamos de confiar naquele que tem todo o poder. Mas que possamos depositar a nossa expectativa na boa vontade, na perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Ele tem o controle. E Ele sabe perfeitamente onde quer conduzir cada um de nós. Lugar de descanso, lugar de delícia, lugar onde Ele estará presente. Eu disse dos discípulos, que estavam ali amedrontados. E naquele momento ali, qual que foi a atitude deles? Chamar o mestre. Chamou o mestre, e o que aconteceu? O mestre chamou a atenção da natureza e criou-se ali então um estado de bonança. E aqueles discípulos foram bem. Por quê? Porque ali estava aquele que tem poder sobre todos e tudo. Eles recorreram à pessoa certa. Eles chamaram aquele que tinha e que tem poder. Então, nas intempéries também que nós possamos atravessar, que possamos recorrer à presença do Senhor, sabendo que Ele controla todas as coisas. Amém.